Gente, o que é que a gente pôde perceber na combinação desses termos? É que ele não foi muito apropriado para aquilo que a gente estava buscando. A gente queria, de fato, saber como é que tinha sido o impacto, né, na informação a partir dessa pandemia, né, do coronavírus. Então, o resultado não foi muito o que a gente procurava. Talvez isso aí se enquadre muito naquilo que vocês colocaram lá, quando disseram assim, eu coloco algumas palavras. Então, qual é o segredo-chave? É a combinação. É você ir testando. É igual a roupa, né? Às vezes a gente não sabe com que roupa colocar aquela, com que camisa vestir aquela calça. E a gente vai trocando, vai combinando até harmonizar. Vamos dizer assim, que a gente vai procurar os descritores que melhor se harmonizam um com o outro. Então, vamos tentar ver aqui, ao invés de informação, colocar comunicação para a gente ver os resultados. Com a expressão comunicação, a gente já teve outro resultado. Né? A gente vê aqui, por exemplo, alunos em vulnerabilidade social em disciplinas de educação à distância em tempos de Covid, cuidados de enfermagem, área de saúde, saúde psíquica em tempos de coronavírus, protocolo de intervenção do departamento de ortopedia e traumatologia de um hospital. Mas eu percebi que o primeiro artigo aqui, ele fala saúde política do Covid-19. Deixa eu só ter certeza aqui do que isso fala. Saúde política na cobiçada crise do Covid-19. Né? Na verdade, ele traduziu aqui Covid a letra, mas é saúde política na crise do Covid-19. Notas sobre a pandemia na imprensa brasileira. Opa, isso aqui tem a ver, direciona para aquilo que a gente quer. Então, o que é que eu faço? Eu vou, clico nele, ele vai abrir lá no indexador. E aí, quando abrir nessa página aqui, ao invés de eu copiar e colar lá no Google, esse não é o momento. Por quê? Porque o texto completo vai estar aqui embaixo. Então, eu vou, aperto em Full Text. Ele vai me levar, né, a revista, que é uma revista da Fiocruz. E o artigo vai estar aqui. Quer que eu preste atenção? Palavras-chave: coronavírus, Covid-19, epidemiologia, Folha de São Paulo, jornalismo, pandemia. Olha a combinação que ele utilizou, tá? Então, eu vou... Abra aqui o texto, que eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Lembra que eu falei que a referência faz parte do texto e que ela é indispensável? Então, o que é que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar os artigos que ele utilizou, que pode ser interessante para mim. Então, emergências, responsabilidades em doenças, notícias sobre tempos de doenças, talvez seja isso. Aí ele traz Foucault, arqueologia de saber, o nascimento da clínica. Ele traz uma análise discursiva de Veja, isto é, e época saúde. Ele vai trazer risco, conceito básico da epidemiologia para poder contextualizar o que ele está falando, discursos da mídias, que talvez seja um clássico, para pensar critérios da noticiabilidade. Quarentena global é evento inédito da história da pandemia. Aí ele trabalhou um pouco já com a notícia de um órgão, a EBC. Folha cresce e lidera a circulação entre jornais. Aí ele pega a construção discursiva sobre a dengue na mídia. Por quê? Porque esse é um artigo que talvez não tenha nada a ver com aquilo que ele está falando. Ele está falando Covid. Mas a maneira que o autor analisou a dengue na mídia talvez abra caminho para ele pensar, né, em alguns momentos, a discussão que ele está levando no trabalho dele, né? Como ele utilizou metodologicamente a construção do trabalho, como ele trabalhou com as fontes, como ele construiu, os conceitos que ele utilizou, né, que às vezes comungam. Então, é interessante que a gente esteja atento aos referenciais dos trabalhos que a gente encontra, tá? Então, a gente pode dizer, de certa forma, que a gente encontrou, vamos dizer, poderia ter encontrado no outro, que a gente também não foi muito longe, um artigo, né, logo de cara, que é do nosso interesse, né? Que comunga com o nosso interesse. Então, aqui a gente já tem o que a medicina social latino-americana pode contribuir para os debates globais sobre a política do Covid-19. As ciências humanas e sociais entre múltiplas epidemias, né? Já abre também, né, para o nosso campo de como é que elas enxergam isso. Contribuições e risco da inteligência artificial em
construções de pequenas cidades. Não sei se é isso ao certo, meu inglês tá péssimo. Então, assim, então a gente vai combinando aqui e vai identificando aqueles artigos. Então, desse resultado aqui de 10, seria 7 de revisados pelos pares, a gente já percebe que um deles é interessante para que a gente está trabalhando com o impacto da informação no tempo do Covid-19. E aí a gente vai combinando outras expressões. Por exemplo, vamos ver aqui, fake news. A infodemia, né, que eu acho que deve ser uma epidemia de informação do Covid-19. Uma nova fronteira para os profissionais da informação. Opa, isso aqui também é um texto interessante. Ele trouxe só um. Né? Perceba que, mais uma vez, é um texto em língua inglesa. Então, assim, eu vou jogando, eu vou pegando termos que se associam àquilo que eu estou trabalhando e vou combinando com outros termos, como eu fiz aqui agora para vocês. Então, ele abriu aqui para mim o abstract, trouxe o artigo tanto aqui no corpo da página, como eu também vou ter a possibilidade de baixá-lo. Eu acabei de ver aqui o PDF aparecendo e ele sumiu. Será que ele desceu? Vamos olhar. Eu juro que eu vi aqui o PDF. Quando a gente tava entrando. Deixa eu ver se ele tá aqui. Facebook, aqui é para compartilhar. Deixa eu ver se ele tá aqui. Vocês viram que aparece aqui o PDF e de repente ele some? Leia o texto completo. Ó, o PDF tá aqui e ele some. Que engraçado. Deixa eu ver se eu apertar aqui. Outra coisa, ó, mais uma exportar citação, que é para colocar, copiar e colar, como você deve citar, tá? Mesmo que não tenha, muitas vezes, na ABNT, só de você copiar isso aqui já vai lhe dar, vai ser meio caminho andado, tá? Porque aí depois é só você colocar um ponto que não é no lugar, uma maiúscula que tá fora. Bom, mas é isso. A outra coisa que a gente vai ver é com relação ao uso, por exemplo, a gente vai utilizar fake news e a gente quer utilizar, vamos botar entre parênteses, tanto coronavírus ou Covid-19. Então, que eles nos traga algo que esteja associado a fake news, mais o coronavírus, ou que não seja coronavírus, que esteja Covid-19. Então, eu busco aqui o assunto. Ele me trouxe mais uma vez um resultado, que é aquele da infodemia. Eu acho que significa isso. Deve ser uma pandemia de informações aí. E ele trouxe essas duas expressões, tá? Vamos ver aqui, vamos utilizar aqui outra expressão. Notícias. Para ver o que ele vai trazer. Ele me trouxe 31 resultados, sendo que dentro deles 25 são revisados por pares. Eu vou clicar nesses 25 revisados por pares e ele vai me filtrar e diminuir mais, né? Notícias sobre Covid-19. Os meios de comunicação da Espanha. O papel das mídias digitais em tempos de confinamento. Ó, que interessante. Muito interessante aqui esse texto, né? Eu vejo que ele é um texto completo disponível. Eu posso clicar diretamente em cima do nome do artigo e ele me direcionar. Ó, texto completo em PDF, tá? Já foi direitinho aqui. E ele vai abrir o texto para mim. Ok? Posso baixar para ler depois do meu computador. Esse aqui ele trouxe até a foto dos escritores, bacana pra gente conhecer. Lembrar de, ó, palavras-chave: Covid-19, coronavírus, Twitter, Gene, Public Health Information, né? Ou seja, informação sobre saúde pública. Então, assim, um artigo também interessante. Então, qual é o segredo? É testar. É sair testando palavras que se associam àquilo que a gente está trabalhando, pesquisando, certo?
O slide que eu deixei para vocês aí, que é o guia, ele tem tudo isso bem detalhadamente. Vocês podem estar lendo e indo praticar isso que vocês aprenderam aqui. Lembrando de utilizar os filtros quando necessário, combinar as palavras quando necessário, utilizar os operadores booleanos. Em termos de expressão composta, por exemplo, comunicação social, como a gente viu lá, a gente utilizaria o quê? As aspas. Lembrar que, para que nós possamos validar os operadores booleanos, eles têm que estar em letra maiúscula, tá? Se eu não colocar as aspas em expressões compostas, ele vai me trazer as palavras em separados, as palavras soltas, tá? Então, isso tudo está relacionado à parte de pesquisa por assunto. Tem uma coisa que é interessante chamar a atenção para vocês, e eu vou voltar aqui para buscar base. Lembra que eu falei para vocês, é interessante a gente visualizar as informações da base, porque às vezes ela possui algumas restrições? Então, eu vou colocar aqui para vocês já uma base direto, tá? Vou botar a Cielo, que é mais conhecida. Vou clicar aqui em Cielo, vou clicar no izinho de cielo.org, vou ler as informações. Por quê? Nessas informações é que eu vou ter a informação se a base de dados, se eu estiver pesquisando diretamente nessa base de dados, se os operadores booleanos funcionam nela ou não. Por exemplo, na Cielo, a gente sabe que o operador booleano, tá aqui escrito, not, não pode ser usado. Então, não adianta. Eu não vou conseguir puxar utilizando o not, nem diretamente na base, nem no próprio portal de periódicos CAPES. Ele não vai me trazer esse resultado aqui fazendo funcionar o not na base de dados da Cielo, tá? Procurar por assuntos informando o mesmo em português e espanhol, ok? A gente viu a busca por assunto a partir de expressões em português, mas vocês podem estar trabalhando com expressões totalmente em inglês, né? Onde a gente vai perceber que o quantitativo vai ser bem maior, tá? Eu agora quero abrir um espaço para falar para vocês sobre o cadastro do portal de periódicos CAPES, que é feito aqui no meu espaço. Acho que eu já tinha falado isso para vocês lá no início, né? A gente vai fazer o primeiro cadastro, ele vai pedir todas as informações pessoais de vocês. Lembrando que essa senha aqui, ela é diferente daquela pode ser igual, se vocês quiserem, isso é opcional, mas ela pode ser diferente também daquela que vocês cadastram lá no Cigal. Não saiu, continuo cadastrado aqui pela Universidade Federal da Paraíba. Eu vou logar e ele vai me dar algumas ferramentas que eu só consigo quando realmente estou cadastrada, tá? Ele me reconheceu pelo nome, meu nome e meu e-mail aqui. E nesse meu espaço é onde eu vou ter acesso, além de poder participar aqui dos treinamentos e ter direito aos certificados, é onde eu vou ter acesso à minha biblioteca particular, tá? De tudo que eu acho que eu posso estar salvando. São coisas que eu já salvei, que eu podia ter organizado por página. A maioria deles são de exemplos que eu dou durante os treinamentos, certo? Então, como é que eu faço para salvar e para criar alertas aqui no meu espaço? Eu vou fazer uma pesquisa aqui por assunto, só para mostrar para vocês como é que a gente faz, tá? Eu vou colocar novamente aqui, fake news and coronavírus. Vou pedir para buscar. Não veio nada. Ai, desculpa, escrevi news errado. Vou pedir para buscar. Se eu não tivesse logado, gente, eu poderia fazer esse processo que eu vou fazer agora. Ele salvaria temporariamente, né, aqui, até eu logar e salvaria em definitivo. Mas nesse caso, nós já estamos logados. Então, o que é que acontece? Existe uma estrelinha que é bem parecido com a do Google Chrome, tá? O mesmo processo de salvar nos favoritos. Para salvar lá na minha biblioteca, automaticamente eu deixo essa estrelinha amarela. Então, de imediato, ele vai estar salvo lá na minha biblioteca particular do meu espaço. Lembrando que, se eu não tivesse logado, eu poderia deixar a estrelinha amarela e ele iria salvar
a partir do momento que ia ficar temporariamente lá e ele ia salvar a partir do momento que você logasse, tá? Agora, se eu fechasse e fosse embora, não salvaria.